Alô, amigos, um abraço a todos que estão com a gente em mais um programa da Pompefar. Obrigado, muito obrigado pela companhia. Fim de ano, a Pompefar está promovendo o passeio, que o ano passado foi Gramado, e este ano nós mudamos o roteiro. Vai ser esse aqui, ó. Estou mostrando aqui para os senhores, senhora, que nos ouve, que nos assiste. É um passeio nas águas termais do Prata. Leve sua roupa de banho, aproveitar bem o dia. A saída vai ser às 7 horas da manhã, aqui ao lado da prefeitura, e o retorno às 18 horas. E o preço, ó, desse tamanhinho, porque está incluído o ônibus, ingresso, o almoço, o banho, tudo por R$60. E vão desfrutar lá 6 horas de banho em águas termais. Qualquer informações, nosso escritório, telefone 3261-3658. No programa de hoje nós vamos conversar com a psicóloga, jornalista Vivian Kratz, minha velha companheira de rádio. Eu tantas e tantas vezes anunciava ela quando encerrava o Tribuna, em seguida vinha ela com o programa da tarde na Rádio Miriam. Eu anunciava ela, e hoje estou tendo a grande alegria de anunciar mais uma vez, agora aqui na TV Cidade, a Vivian Kratz. Ela vai falar sobre a psicologia, como é que reage a pessoas idosas, fica mais nervosa, mais tranquila, mais rabugenta, porque a longevidade hoje é uma realidade presente, aqui no município, no estado, no país e no mundo. Estamos vivendo muito mais e a velhice tem preço. Vamos ver como é que os velhinhos se comportam. Viviane, é um prazer receber você aqui no programa da Pompefar. Bem-vinda. Obrigada. É uma satisfação, agradeço esse convite. Como o senhor disse, né? Já tivemos a chance de trabalhar juntos nessa oportunidade de novo estar podendo conversar sobre um tema que é tão importante, né? Um tema que muitas vezes a gente não dá a devida atenção, mas a própria promoção, né, da Pompefar tá convidando para esse momento de interação, de troca de ideias. Gostaria de começar a minha fala, então, compartilhando um estudo que eu gosto muito, que eu sempre falo para os meus pacientes de todas as idades, na verdade, porque a gente deve começar a pensar e trabalhar a questão do envelhecimento, não apenas no final, né? A partir dos 60, 65 anos, a gente deve planejar essa fase e a gente deve pensar como a gente está ocupando o nosso tempo. Então, existe uma pesquisa de Harvard, para quem quiser buscar, esse é um TED muito assistido, dá para buscar na internet, eu recomendo. É a pesquisa mais longa de longevidade já feita, né? Uma pesquisa de mais de 40 anos, onde os pesquisadores começaram a estudar primeiro os estudantes de Harvard. Eles eram só homens no início da pesquisa, por volta dos seus 20 anos, e o objetivo dessa pesquisa era descobrir como ter uma vida feliz, como ter uma vida plena. Ao longo da vida eles se casaram, tiveram filhos, eles começaram a incluir as esposas nessa pesquisa, e já há 40 anos eles conversam com eles e anualmente procuram saber o que para ti hoje, né, passado mais um ano de vida, é ser feliz, traz uma vida plena, traz uma vida com satisfação. E no início da vida nós nos preocupamos muito em ter, em conquistar, a questão da carreira, são situações realmente muito emergentes, na fase dos 20, dos 30 anos, até antes, né, quando a gente começa a pensar no curso vestibular. Mas com o passar do tempo, o que essas pessoas foram entendendo que fazem a vida ser plena? São as relações. Então, uma das conclusões dessa pesquisa é que ter boas relações, ter bons amigos, ter pessoas por perto que nos trazem satisfação é motivo para a felicidade, é motivo para a vida plena. Então, a gente está pensando na nossa aposentadoria desde o início da nossa fase produtiva, é muito importante, porque muitas vezes uma das dificuldades que a gente percebe na questão do envelhecimento é uma identidade muito vinculada do trabalho. Então, aquela pessoa é o fulano da TV, é a pessoa da loja tal, é a pessoa da empresa tal. Isso é importante, mas isso é uma parte da nossa identidade. Nós somos mais do que o nosso trabalho. O nosso trabalho, especialmente aqui na nossa região,
tem essa importância tão grande, né? Então, a gente está podendo, sim, viver dessa vida produtiva, sim, tirar proveito disso, isso também é realizador, isso também traz satisfação, mas é uma das esferas, né? A esfera familiar, a esfera das amizades, a esfera social, poder praticar esportes, estar em contato com outras pessoas, tudo isso faz parte. E a aposentadoria acaba sendo uma oportunidade para isso, para a gente tirar e desengavetar alguns projetos que talvez não teve tempo de estar fazendo antes, de desenvolver talvez uma outra área profissional que não se teve oportunidade de desenvolver mais cedo, né? Por que não, a partir dessa idade? Fazer então estudar alguma coisa nova, fazer uma outra faculdade, iniciar um curso de línguas, tudo isso é muito recomendado, inclusive, para continuar produtivo e para continuar com a cabeça em dia, com o cognitivo, né, que envolve todos os processos de pensamento, raciocínio, resolução de problemas, tudo isso em dia. Porque a gente fala muito das perdas relacionadas ao envelhecimento, mas como uma fase do desenvolvimento humano, como todas as fases do desenvolvimento humano, é uma fase que tem perdas, mas que também tem ganhos. Uma pessoa em desenvolvimento normal, ela vai ter a possibilidade de continuar produtiva e ela vai ter a possibilidade de estar desenvolvendo outras características, né? Outras atividades também. Então, eu gostaria de compartilhar também nessa oportunidade um pouco da minha pesquisa de conclusão de curso, no curso de psicologia, onde eu tive a oportunidade de estudar uma das dificuldades que a gente nota na questão do envelhecimento, que é a questão da depressão, que ela é pouco diagnosticada, até porque pouco se investe muitas vezes nas pessoas de mais idade, mas a gente deve ter um olhar atento para essas pessoas e sim tratar essa depressão, né? A depressão pode vir com características relacionadas a mais tristeza, pode vir também como agressividade, pode vir como isolamento, então pouca energia, muito sono, mudanças na questão do apetite, e isso tem tratamento, né? E na minha pesquisa de conclusão de curso de psicologia, eu tive a oportunidade de fazer um projeto que se chama intergeracional, né? Um projeto de troca de cartas entre idosos institucionalizados em uma casa de longa permanência, né? E estudantes de universidade na faixa dos 20 anos. A gente pesquisou o nível de depressão nesses idosos antes de iniciar a intervenção com as cartas. Se viu que a maioria deles estava, sim, com um nível de depressão médio a alto. Se promoveu essa troca de cartas entre os estudantes, falando sobre temas diversos, contando sobre os problemas, sobre suas dificuldades de vida, sobre seus momentos de vida, sobre o que pensaram em relação ao passado, ao presente, ao futuro, quais foram as suas conquistas. Tanto os estudantes compartilhando isso com eles e os idosos também falando e olhando, né, de uma forma retrospectiva para a sua vida. E no final também se promoveu um encontro entre eles, depois de 5 semanas trocando essas cartas. Se criou ali um vínculo entre alguns deles de uma amizade e se mediu após essa intervenção o nível de depressão em todos, né? Foram muito poucos os que não melhoraram o seu aspecto de humor. Então, a depressão ela reduziu a partir dessa possibilidade de interação, dessa possibilidade de troca. E nos estudantes, o que se pesquisou foi as crenças em relação à velhice, porque se tem uma ideia muito relacionada a perdas, a problemas, a dificuldades, a doenças, mas isso não é sinônimo de velhice. Nós podemos ter uma velhice, uma longevidade com saúde, com desenvolvimento, com potencialidade. Porque falando da memória, por exemplo, a nossa memória ela pode ter um declínio, mesmo sem um processo demencial, em função dos anos, né? Em função, assim como o nosso corpo envelhece, as nossas estruturas internas também envelhecem. A gente tem dificuldades de visão, dificuldades de audição, a memória também pode ter perdas, mas a gente não tem só um tipo de inteligência. A nossa inteligência relacionada a tempo de vida melhora. A gente pode ter um aproveitamento melhor dessas coisas que a gente aprendeu ao longo do tempo e tem um uso melhor nessa fase de vida. Aí estão as potencialidades dessa fase de vida, Corá. Que tu é um exemplo vivo disso, muito né? Bem, aqui muito desenvolvendo bem. Isso. Vivian, nós vamos no intervalo, mas na volta fique pensando aí, não vai ser difícil. Se envelhecer com qualidade de vida é muito bom. Quem tiver com problemas, e é natural que aconteça, procure pessoas que venham a orientá-los
e nada melhor que procurar uma psicóloga para encaminhar melhor, cada vez mais, esse tempo ainda que temos de vida pela frente. Tomara que seja muito, muito, muito largo ainda, mas o que vem, vem muito bem, sim senhor. Intervalo para os nossos espaços culturais. Voltamos em seguida, já já. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Estamos de volta com o programa da Popenfar e estamos conversando sobre audição que é minha, mas sobre a visão, e com a psicóloga, a Vívia, que já deu um recado muito importante e o porquê que as coisas acontecem. Agora, sobre a visão, nós vamos conversar com o Dr. Paulo Kratz. Ele vai dizer aquilo que nós abordamos no primeiro bloco, se a pessoa, quando começa a ficar com a visão mais curta, se influi na pessoa em si, ficar mais nervosa, até rabugenta, por que não? Porque atrapalha bastante. Mas quem vai falar sobre esse assunto da visão, nada mais, melhor que tudo, o Dr. Paulo Kratz, que é um prazer tê-lo no nosso programa da Popenfar. Seja bem-vindo, Dr. Paulo. Obrigado, Raimundo. Obrigado aos telespectadores. É um prazer estar aqui. O que você me diz desse problema da visão quando a pessoa começa a ficar envelhecendo e a velhice tem preço? Esse é um dos primeiros sinais de envelhecimento, né? Os olhos do nosso organismo são a estrutura que envelhece em primeiro lugar. E a primeira manifestação que a pessoa tem de que o tempo já não é mais o mesmo é justamente a presbiopia, chamada também de vista cansada, que consiste numa deficiência visual para perto, que é normal, que acomete todas as pessoas, geralmente depois dos 40 anos de idade. A velhice cansada é normal. De 40 anos de idade a pessoa está muito bem ainda, né? A pessoa está ativa, está tendo toda a sua atividade profissional muito bem, e ela começa a perceber que os objetos mais próximos ela não consegue mais enxergar. Então ela tende a afastar o objeto para tentar enxergar melhor. Passando o tempo ela perde aquela distância também, e até que chega um ponto que atrapalha bastante a sua função no dia a dia. E de fato, você observou bem, Raimundo, as pessoas ficam muito chateadas, muito irritadas com isso, e essa chateação às vezes faz com que as pessoas tenham uma protelação da consulta, elas não vêm, elas ficam tentando resolver de outra forma, se recusando a aceitar que a visão que até então funcionou muito bem já não é mais a mesma. Eu sempre digo, a velhice tem preço. A pessoa vai envelhecendo como qualquer órgão do ser humano. A audição aos poucos vai também sumindo, é o fígado que começa, quando já não tem mais aquele pique, é o estômago, é as pernas, é o joelho, é tudo, gente, por favor. Agora, que bom que estamos envelhecendo, né? Que bom. E a visão tem conserto sim, tem meios de consertar isso aí, é só procurar. Dr. Paulo, converse com ele que ele tem um meio de achar um atalho para melhorar a sua visão. Para a presbiopia, que é o assunto que nós estamos falando, existe apenas o uso do óculos. Inicialmente, o óculos para perto. E o que é a presbiopia? É um enfraquecimento da musculatura que faz a acomodação da visão, ou seja, o músculo que traz a visão de perto. O ser humano é o único animal do planeta que usa a visão a 30 centímetros, mas ninguém usa. Então, o ato de enxergar de perto, que é próprio da nossa espécie, ele não dura a vida inteira, ele dura praticamente metade da nossa vida, porque nós temos essa característica de focalizar muito de perto, e isso é muito cansativo. A condição natural da nossa visão é enxergar de longe.
para longe, o olho não faz força nenhuma. À medida que o objeto que a gente quer enxergar vai se aproximando mais do olho, e quanto mais perto ele estiver, esse músculo ele se contrai e provoca a fixação da visão na retina para a gente enxergar bem. E esse músculo ele começa a cansar. Ele não faz mais essa contração, ele começa a ficar envelhecido e a pessoa vai perdendo a distância focal. A presbiopia é muito fácil de corrigir, se corrige com óculos. Se a pessoa não tem nenhum outro defeito de visão, apenas um óculos de perto, bem prático, e com o tempo, geralmente depois de 50 anos, a visão de longe passa a ser afetada também, aí a pessoa usa a chamada lente multifocal, que já corrige tanto a visão de longe quanto a visão de perto. Existe hoje também, para corrigir os defeitos de refração, uma cirurgia, né, onde a gente implanta uma lente dentro do olho e essa lente, que é uma lente multifocal, já corrige a visão de longe e a visão de perto. É possível fazer em pessoas de mais de 50 anos de idade, quando a presbiopia já está mais estabilizada. Então, diríamos, até os 50 anos, a pessoa só tem o óculos como correção. Existem lentes de contato também multifocais, que dão para certas pessoas uma boa qualidade visual, mas não é toda pessoa que se acostuma com elas. Mas elas já melhoraram, nos últimos anos, elas melhoraram muito tecnicamente. E após os 50 anos de idade, além do óculos e da lente de contato, tem a opção da cirurgia refrativa, que dá um ótimo resultado, a visão fica de excelente qualidade, fica muito bem. As pessoas, quando começam a perceber, doutor Paulo, que a visão está tendo dificuldade na leitura, assim por diante, e teimosamente as pessoas dizem, não, vai melhorar, fica esperando. Esta demora complica mais ainda? Naturalmente, né? Ela acarreta, além de atrapalhar a atividade pessoal e profissional, acarreta que quando finalmente a pessoa decide resolver, o grau, a força da lente que ela vai usar provavelmente deve ser um pouco maior, porque ela acabou forçando um pouco mais e produzindo um resultado indesejado. Então, o ideal é que a pessoa, logo que constatar as primeiras situações que já está afastando o objeto, começa a ler o jornal, a letrinha foge, embaralha logo em seguida, é bom procurar para que quanto antes isso ser corrigido é melhor, é mais confortável e fica usando um grau menor. Quanto antes melhor? Quanto antes sempre. Medicina, em qualquer situação, quanto antes melhor. Para não complicar logo ali adiante. Sem dúvida. Uma curiosidade, hoje a gente sabe que a tecnologia está evoluindo muito, a medicina cresceu enormemente, tanto é verdade que hoje uma pessoa de 80 anos está tranquila, vivendo antigamente 50, 60 anos, já era pessoa idosa, hoje são jovens, graças à evolução da medicina, inclusive no setor da visão. Hoje existe, agora que uma explicação sobre uma injeção que estão fazendo no olho, não existia antigamente, nem se pensava nisso. Fazer uma injeção no olho, pelo amor de Deus, um grão de areia quase mata a gente, agora imagina uma injeção. E está acontecendo com frequência e não se sente nada não. Faz a injeção, você não sente absolutamente nada. Qual é o efeito dessas injeções, para o pessoal saber? Essas injeções são chamadas de injeções intravítreas, elas têm uma especificidade muito própria. Elas são indicadas para pessoas que têm algum processo inflamatório, degenerativo ou proliferativo na retina ou no vítreo, as estruturas internas do olho. Essas estruturas, em função da doença, elas alteram a sua morfologia, elas ficam mais escuras, mais turvas, e a função dessa injeção esse líquido produz uma regeneração daquele processo inflamatório, restabelecendo a passagem da luz e melhorando a visão. Os diabéticos, por exemplo, são pessoas que frequentemente adotam esse tipo de tratamento. Quando a diabetes atinge uma situação mais elevada, a retinopatia diabética de grau 3 ou de grau 4, que é uma situação bem complexa, e antes não havia tratamento para isso. Hoje já tem essa possibilidade das chamadas injeções intravítreas, que funcionam muito bem, associadas ao laser, que continua funcionando muito bem nessa fase. Mas o ideal é que a pessoa não entre nessa fase de grau 3 ou de grau 4 da retinopatia diabética. O ideal é que o diabético, ele, com a idade principalmente, quando a diabetes fica às vezes mais difícil de ser manejada clinicamente, ele tem que ter muito cuidado com a visão. A diabetes é a principal causa de cegueira no mundo inteiro. E é uma doença que tem que ser muito valorizada com relação à parte visual. Nas fases iniciais da diabetes, ela produz pequenas alterações na retina, são pequenas hemorragias infiltradas inflamatórias, que se forem na parte periférica da retina ou em pequena quantidade,
Se estabelece um bom controle, a pessoa não tem nenhum problema. Se a pessoa postergar, conviver com taxas altas de glicose no dia a dia, essa retina vai ficando mais inflamada, mais cheia de sangue e com mais reação inflamatória, e esse processo vai avançando, e se atingir a área central da retina, onde estão as células principais da visão, a pessoa tem uma capacidade visual bastante reduzida. O ideal é a pessoa não deixar chegar nessa fase. E o que precisa ser feito para ser isso? É só manter a taxa de glicose normal. 100, 110. Uma pessoa que consegue controlar o diabetes com dieta, com medicação e é disciplinada, ela não entra na retinopatia diabética e não vai passar por essas fases e não vai precisar fazer a tal injeção que o Raimundo lembrou. Isso é só nos casos onde as outras etapas já falharam. É, digamos, a última fronteira, né, que a oftalmologia tem, a medicina tem, para tentar evitar a cegueira. É verdade. É bom não chegar nessa fase. É verdade, evitar a injeção. Eu confesso que tinha muito medo quando foi indicada a injeção. Eu fui fazer, receoso, mas é tranquilo, você não sente absolutamente nada, é uma conquista da medicina, ela vem para ajudar, e se tiver que fazer, pode fazer tranquilo, procure o seu especialista, e se for encaminhado para o que tem que ser feito, não titubeie, faça logo, quanto antes melhor. Nós vamos ao nosso intervalo para deixar em dias os nossos espaços culturais. Voltamos em seguida. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Estamos de volta com o programa da Popenfar, hoje falando com o Dr. Paulo Crato sobre o problema da visão. E um dos problemas que é em ordem crescente é a catarata. Como vamos combater esse mal, doutor? A catarata, Raimundo, telespectadores, não é uma doença, né? É uma alteração natural do organismo, de envelhecimento, assim como o cabelo fica branco. Então a catarata atinge 100% das pessoas após os 60 anos de idade. O nível de cataratas e a intensidade que ela vai ocorrer é que é bastante variável de acordo com a genética, né, a herança que a pessoa tem, de acordo com a atividade que a pessoa tem, isso pode variar. Por exemplo, pessoas que trabalham ao ar livre, expostas ao sol, os agricultores, citando como exemplo mais comum, têm uma tendência de formar cataratas maiores e mais cedo, que a luz solar ela aumenta a progressão do envelhecimento do cristalino. O que é a catarata em si? É uma estrutura que tem logo atrás da pupila, chamada cristalino, que é do tamanho de uma lente, parece que tem a forma de uma lente, e a função dele é captar a luz que chega de fora e focalizar essa luz na retina para a pessoa enxergar. E essa estrutura, como o nome está dizendo, cristalino, né, translúcido, transparente, é uma estrutura que permite a passagem da luz. O envelhecimento do cristalino ocorre uma coagulação das proteínas do cristalino e ele vai sendo desorganizado na sua forma e vai perdendo a transparência e a luz não consegue passar por ele. A pessoa nota isso através do embaçamento da visão. A visão vai ficando meio turva, como nossos dias de neblina aqui do inverno, né? Vai ficando meio esbranquiçada e aquele processo aumentando altera bastante a capacidade da pessoa enxergar. Não existe nenhum tratamento para catarata a não ser cirurgia. Catarata é apenas com tratamento cirúrgico. Não existem colírios, não existe absolutamente nada. Quando o nível de opacidade do cristalino é de tal ordem que abaixou muito a qualidade visual da pessoa, se indica a cirurgia. A cirurgia de catarata hoje tem uma excelente tecnologia, é uma cirurgia que tem um tempo cirúrgico de mais ou menos 20 minutos, o cristalino é extraído através de uma incisão, né, um cortezinho muito pequeno, de em torno de 2 milímetros. Por esse corte de 2 milímetros se extrai o cristalino com um aparelho de ultrassom chamado focoemulsificador e se implanta a lente intraocular pelo mesmo orifício.
Como o corte é muito pequeno, não se dá mais pontos. A pessoa recupera rapidamente a função normal da sua atividade, pequeno repouso nos 3 primeiros dias, opera essa pessoa de manhã, à tarde ela já remove o curativo e já coloca o olho para funcionar. Usa 2, 3 colírios no pós-operatório, um analgésico se necessário, mantendo a sua atividade e uma recuperação muito rápida. Não dói nada, né? Não dói nada, é feita com anestesia local, com bloqueio, o anestesista fica presente no ato cirúrgico apenas no sentido de manter a pessoa monitorada, manter a frequência cardíaca, ver como é que está a respiração, mas basicamente, além da anestesia, do bloqueio, como a gente diz, a função dele não passa disso, apenas como uma situação de segurança. E isso, Raimundo, proporcionou, essa tecnologia da cirurgia de catarata, proporcionou uma amplitude no sentido de atingir o resultado. Hoje em dia, a gente opera qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer estado clínico. 80, 90 anos de idade, com cardiopatia, não tem problema nenhum. Pode fazer cirurgia, a gente toma as medidas necessárias para manter a pessoa monitorada e como o processo é muito rápido, muito seguro, a pessoa pode fazer a obtenção da visão nesse problema. Isso era uma coisa que há pouco tempo atrás não existia. Há 10, 15 anos atrás, pessoas muito idosas, né, mais de 80, mais de 90 anos, ou que tinham problemas de pressão ou de coração muito sérios, não conseguiam fazer cirurgia de catarata. Essa tecnologia de hoje revolucionou completamente esse conceito. Hoje em dia se opera qualquer pessoa, como eu disse, em qualquer situação. E isso proporciona para as pessoas uma recuperação e uma satisfação. No consultório a gente vê isso. Aquela pessoa que já estava com bastante limitação e achando que a idade que estava impondo aquela limitação, e quando recupera uma naturalidade visual que ela nem imaginava que ia conseguir, isso causa nela assim, uma profunda satisfação. As pessoas se renovam, elas saem de casa, elas melhoram a vida social, melhoram a sua vida pessoal. É como eu brinco, né? O único problema com a cirurgia é que a vovó não fica mais em casa, né? O pessoal chega, a vovó saiu, né? O vovô foi dar uma volta, saiu, que a pessoa readquire uma independência que ela tinha perdido. Doutor, nós temos 30 segundos, laser. Laser. O que tu queres saber de laser? Tem cirurgia laser, né? Tem, assim, uma das técnicas cirúrgicas da catarata também envolve o laser num dos processos da cirurgia. E o laser é mais utilizado para doenças na retina, diabetes, hipertensão, e contém hemorragia na retina. É uma excelente tecnologia que nos ajuda muito. Muito bem. Agradecer ao Dr. Paulo Kratz, que vai estar aqui no próximo dia 14. Dia 14. Vai estar aqui o Dr. Vitor Franceschini e o Dr. Paulo. Estou aguardando nós vamos reviver. Não vou dizer o que, tá? Mas não perca, hein? Vamos reviver muitos anos atrás, quando fazia o Tribuno do Esporte e quando se degladiava esses dois cidadãos, era um espetáculo. E vamos reviver isso dia 14, aqui na TV Cidade, canal 14. E vamos voltar, hein? Dia 14 estamos aqui para um grande duelo, hein? Fique com a gente, hein? Obrigado, até o próximo.